cavalos, sempre priorizando o gesto de marcha, a naturalidade, a distribuição dos apoios. Quem acompanhou os campeonatos viu que todo campeonato a gente prioriza muito a dissociação, e dentro dos cavalos dissociados a gente vai apontando, vai ajustando, vai vendo no final do concurso os cavalos de movimento bom, de boa amplitude, de boa elasticidade, de boa estabilidade, correção dos seus movimentos, observamos os aprumos. Então aí os dois cavalos destacando muito, cabeceira, o Rusílio e o cavalo preto. E o Turdilho também já não se enquadrando nos dissociados, mas já pecando um pouco mais a qualidade do movimento. Quinto e sexto, aqui uma crescente em relação à qualidade da sela, a qualidade do cômodo, da montada, do estilo e do adestramento do quinto cavalo. O alazão ficou devendo, a gente já está numa categoria de cavalo sênior, então o cavalo ficou devendo um pouco mais de adestramento na boca, já não está com a prontidão do cavalo à frente, com o estilo e sobretudo também com a estabilidade. Então pecou ainda no gesto, pecou um pouquinho na coordenação, pecou na qualidade do adestramento, por isso a opção pelo Turdilho. O Pampa, em relação ao Turdilho, acrescente pelo grau da dissociação e pela postura. O Turdilho já inverte a base do pescoço, como vocês podem observar, sobe mais o anterior, oscila um pouco mais a garupa. O Pampa tem postura melhor, está mais descontraído na mão do cavaleiro. Então ele ganha no adestramento, ele ganha no estilo. A postura do Pampa é melhor em relação ao cavalo Turdilho, quando a gente observa, e dá ele o quê? Uma estabilidade, uma coordenação de movimento melhor, chegada de anterior ao solo de melhor qualidade em relação ao Turdilho. E quando a gente monta, o detalhe do adestramento está fazendo muita diferença. O cavalo que alonga, reúne o Pampa com mais facilidade em relação ao cavalo de trás, já parte um pouquinho mais a boca, já tem uma tendência a inverter o pescoço, parecendo um pouquinho mais de descontração. Com isso já traz um pouco mais de trabalho da perna. Então o cavalo terminou mais reunido, terminou mais dissociado, anterior com chegada ao solo mais suave, postura melhor, teve ritmo melhor e a qualidade da montada também, por isso a definição. Entre o terceiro e o quarto, aqui a gente já tem uma crescente pela dissociação. O Pampa agrada pelo movimento, pela estabilidade. Nota, o cavalo que agrada muito, coordenado, amplo, estável, mas já não tem a distribuição dos apoios do Turdilho. O cavalo Turdilho é mais marchado em relação ao Pampa, ficou devendo um pouquinho na parte do gesto que compõe a dissociação. Quando a gente faz a transição, a gente consegue nitidamente observar o cavalo Turdilho dissociando um pouco mais. Na marcha em rédea livre também, o cavalo tem transição mais suave, o cavalo que sai do passo para a marcha com mais suavidade em relação ao cavalo de trás. Então, mantendo a dissociação em relação ao Pampa, agrada muito pela estabilidade, pela coordenação. Mas hoje a prioridade pelo cavalo de perna um pouquinho mais potente em relação ao animal de trás, postura um pouco mais sustentada e mais natural em relação ao animal de trás, e dissociação um pouco melhor também em relação ao animal de trás, por isso a definição. Entre o segundo e o terceiro, aí a gente tem uma crescente pela coordenação dos movimentos. Notem, todos os dois cavalos à frente com muito boa coordenação, anterior mais baixo, perna ainda mais discreta em relação ao Turdilho, que já sobe mais o movimento, tem dissociação, mas não, o preto ainda leva vantagem na dissociação sobre o Turdilho, uma crescente, não só pela distribuição, mas pelo movimento. É mais harmônico, é mais suave, a chegada ao solo é mais coordenado em relação ao animal de trás, mão um pouco mais baixa, a perna é mais coordenada, postura ainda melhor em relação ao animal de trás. E quando a gente monta, o cavalo que alonga, reúne, está mais na mão do cavaleiro em relação ao animal de trás, tem postura, tem estilo melhor, fez a prova com ritmo melhor e se aproxima mais do primeiro cavalo, foi a referência no campeonato, pela coordenação, pela distribuição dos apoios, a crescente do terceiro ao primeiro cavalo. Então, se aproximando mais do cavalo Rusílio, o cavalo preto, pela coordenação, pela distribuição dos apoios, a opção por ele em relação ao Turdilho. E o primeiro com o segundo foi aqui os dois cavalos da cabeceira, disputaram o campeonato, entendendo o cavalo Rusílio hoje levando vantagem, a gente afinar o olho ainda na dissociação em relação ao animal de trás. Quando o vice por trás, ele tem a correção da estabilidade da garupa e também da movimentação do trabalho da perna. O preto abre um pouquinho mais por trás, já não tem a qualidade da estabilidade da garupa do cavalo Rusílio e também da função do trabalho da perna. A perna do Rusílio é ainda um pouco melhor. O cavalo sobe mais o jarrete, o preto abre um pouquinho mais, afasta um pouquinho mais os dois jarretes quando visto por trás e já tende a oscilar um pouco mais a região da sua garupa. Sustentação da frente ainda ligeiramente melhor do Rusílio. Anterior, olha como descreve o semicírculo melhor. O preto chega um pouquinho mais palmado ao solo, então já não tem a qualidade da chegada do anterior ao solo, da descrição do semicírculo, da qualidade da articulação do anterior do cavalo Rusílio, quando comparado com o cavalo de trás, e já está abrindo também um pouco mais a passada, está rompendo um pouco mais o cavalo Rusílio. Quando a gente observa postura, estilo, fim de prova, o cavalo que teve a média de melhor qualidade, mantendo a dissociação, amplitude, estabilidade da garupa, do eixo corpóreo, abrindo a passada e a qualidade da sela. Quando a gente monta, o cavalo preto escorando um pouquinho mais na boca, o cavalo Rusílio um pouco mais leve, mais fácil de ser conduzido, um pouco mais descontraído. Então o preto, quando a gente alonga, ele alonga bem, mas quando a gente vai reunir para botar na toada de novo, vai reduzir, né, a
marcha, ele já escorando um pouquinho mais na boca. Então, entre dois cavalos bons, a gente tem que procurar o detalhe. O detalhe hoje é o Rosilho mais pronto, mais descontraído, mais sustentado, mais dissociado, gesto mais completo, com estabilidade corpórea de melhor qualidade, e o cavalo que mais agradou no final do concurso, com ritmo, regularidade de apresentação e, sobretudo, terminou a prova com os quesitos, com as qualidades de melhor qualidade. Por isso, a opção do cavalo Rosilho sobre o bom cavalo preto. Parabéns, apresentadores e proprietários.